Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Lando Martins, trabalho com maquete eletrônica nas áreas de arquitetura e interiores e esta é a quarta videoaula demonstrativa que eu desenvolvi especialmente para o profissional que trabalha nas áreas de arquitetura e interiores e precisa ter produtividade em modelagem. Eu estarei divulgando esse curso de maquete eletrônica de uma maneira bem diferente de tudo que você já viu até hoje. Então, não esquece de deixar aqui a sua opinião. E se você gostou, aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu tenho muita novidade exclusiva para estar subindo aqui para vocês, ok? Vamos lá então. Dados os recadinhos, vamos ao tema principal de hoje, que será a modelagem de uma cozinha. Vamos lembrar apenas que já estamos nessa etapa com alguns vídeos já postados, né? Se você ainda não viu, fica à vontade para ver. Eu aconselho você a ver em uma sequência, né? Porque assim vai ficar mais interessante, principalmente para você entender melhor o andamento desse projeto aqui, ok? Bem, até aqui já modelamos as paredes, juntamente com todas as portas e janelas dos 9 ambientes dessa cena, e também já passamos pela modelagem do primeiro e segundo ambiente, que foi o quarto infantil, depois a sala de TV. Agora vamos ao terceiro ambiente, que é uma cozinha planejada. Lembrando a você que são videoaulas demonstrativas, onde eu estarei demonstrando apenas detalhes ou partes de determinada modelagem que irá fazer você perceber o diferencial desse curso, ok? E só para compartilhar com vocês, pessoal, eu percebi que eu tinha deixado parte da modelagem da sala de TV, que nós modelamos anteriormente, meio que jogadinha. Então eu vou agora juntar esse painel e essa bancada em uma layer específica, onde ficará melhor organizado. E aqui cabe alguns comentários a respeito dessa quantidade de layers que eu escolhi para organizar qualquer projeto nessa área de interiores. Só para você ter um pequeno entendimento inicial. Essas layers é um resultado que nasceu lá no AutoCAD, onde para cada layer existe uma tarefa a ser cumprida. E foi por isso que eu criei com as letras do alfabeto. E com números também, né? Tipo A, B, C, D, etc. E também 1, 2, 3, 4, etc. E assim por diante. Ou seja, eu desenvolvo a ideia inicial dos meus projetos lá no AutoCAD. E quando eu estou lá no AutoCAD trabalhando isso, eu simplesmente vou digitando alguns comandos e o programa vai filtrando e me dizendo qual tarefa que eu tenho que elaborar. Mas não é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Isso foi apenas uma introdução aí de algo que aprenderemos com todos os detalhes necessários, né? Para nós estarmos entendendo bem essa situação. Bem, o que eu quero apresentar para você agora é a facilidade com que você irá desenvolver essa cozinha, que, como você pode observar, é um pouco complexa pela quantidade de detalhes. Temos bancadas com alturas variadas, temos caixa de churrasqueira, temos também vários módulos diferentes uns dos outros, enfim. Eu vou te ensinar como preparar rapidamente essas etapas de modelagem, e eu vou mostrar a você agora todo um conjunto de armários que não foram arrastados ou posicionados. Eles são modelados nos seus devidos lugares. Eu diria que quase tudo nessa etapa é automática. Eu apenas aciono algumas ferramentas aqui no 3D Max e isso acontece. Também acontece o mesmo aqui com os tampos das bancadas, independente da altura em que precisam estar. E um detalhe que eu quero comentar com você é o seguinte: eu tenho certeza que você já irá se encantar com essa facilidade que eu estou te mostrando. Porém, para você chegar nesse mesmo nível de modelagem, nós temos que tratar de um outro assunto. Fácil, porém não é propriamente a modelagem em si, mas sim o conhecimento daquilo que estamos desenvolvendo. E nesse ponto, eu irei começar a discordar de muitos artistas 3D que trabalham a modelagem de arquitetura e interiores de uma maneira não técnica, ou seja, modelam baseado em proporções. Eu espero realmente, pessoal, não estar ofendendo ninguém. Porém, eu gostaria que entendessem isso como uma crítica construtiva. Ou seja, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, mas eu gostaria que você tentasse fazer aí uma reflexão a respeito. Veja bem, não é difícil modelar arquitetura e interiores. O difícil é montarmos um sistema produtivo, e isso envolve principalmente conhecimento em modelagem. E eu diria que não exatamente modelagem no 3D Max. No meu caso, eu consegui enxergar muita coisa interessante aqui no 3D Max por conta dos meus estudos aí, por exemplo, em outros programas, como o AutoCAD, o Revit, o Blender, o SketchUp e até mesmo programas do tipo modulares, como por exemplo o ProMob. Ou seja, cada um tem o seu lado bom, né? Porém, o meu conselho para você seria o seguinte:
Se você quer modelar, por exemplo, arquitetura externa ou interiores, começa modelando um carro ou um helicóptero. E aí você vai perceber que modelar um armário ou uma casa se tornará uma tarefa bem fácil, na questão de você ter praticado a modelagem. Porém, a maneira que você usou para modelar o carro, ou o helicóptero, ou talvez uma árvore, não é a maneira correta para você trabalhar com modelagem de arquitetura interiores. E eu quero realmente tentar te explicar isso no decorrer dessa série de videoaulas. Voltando aqui para o projeto, eu quero que você perceba que eu não preciso ficar movimentando o meu projeto em 3D. Eu posso fazer isso olhando de cima mesmo. E isso é um resultado de técnica de modelagem, juntamente com o conhecimento técnico. Eu, às vezes, faço apenas uma rápida representação ortográfica somente para confirmar que está tudo em suas devidas posições. Eu poderia, por exemplo, deixar esse processo também automático, mas eu sinto a necessidade de dosar as coisas para não ficar muito automático. Ou seja, o que não vai tomar muito meu tempo, eu prefiro modelar, do começo ao fim. E assim eu vou ter a oportunidade de estar sempre buscando melhorias, ou melhor dizendo, sempre praticando modelagem. Outra coisa que acontece nesse sistema que eu desenvolvi é que eu não fico usando técnicas diferenciadas para modelar. O que eu faço é testar e buscar o conhecimento e a técnica necessária, e na hora que eu estou modelando um trabalho, eu já tenho a técnica pronta. E isso faz também o processo ficar bem mais rápido. Ou seja, eu não fico pensando como modelar tal coisa. Eu simplesmente já tenho filtrado na minha mente qual é o processo de modelagem mais produtivo para um determinado modelo. Você deve ter percebido que eu não demonstrei como isso aconteceu. Ou seja, como eles foram modelados ali. Isso é uma estratégia de modelagem, que com certeza é uma das partes diferenciais desse curso, e que iremos aprender a trabalhar dessa forma nos seus mínimos detalhes. Assim como você vai aprender como modelar todo o conceito dessa modelagem, como eu estou te mostrando agora, você pode entender também que essa técnica que eu vou te ensinar, ela serve para qualquer tipo de situação nessa categoria de modelagem de interiores. Agora eu quero aproveitar e comentar o seguinte. Apesar de ter sido rápido até aqui, podemos perceber que aqui temos apenas modelagem de caixas de armários. Ainda não temos a modelagem interna, ou seja, ainda não podemos ver o interior dos armários. Pessoal, eu posso dizer a você que eu utilizei essa técnica por muito tempo. Ou seja, nessa etapa eu apenas elaborava as portas e finalizava o projeto. Mas eu digo a você o seguinte, essa técnica pode ser considerada sim uma técnica inteligente para ganharmos tempo na modelagem, uma vez que não será necessário mostrar as vistas internas, ou melhor, sem as portas, né? Eu acredito que quase 100% dos profissionais trabalham com essa técnica. Mas eu quero te mostrar algo que irá deixar você em um nível bem mais elevado e com um tempo menor ainda na modelagem. Você pode ver que já temos os tampos nos seus devidos lugares e temos também essa parede mais alta onde vai ter uma pedra de granito em cima dela, servindo aí como apoio para lanches rápidos, né? E eu estou percebendo aqui, pessoal, que eu esqueci de modelar essa pedra, né? Que vai sobre essa mureta aqui, mas depois eu faço. Bom, vamos dar continuidade aqui. Assim como foi feito na modelagem das esquadrias, eu também desenvolvi uma modelagem paramétrica, e quando eu falo paramétrica, pessoal, eu estou dando os créditos para o Revit, que é uma plataforma de modelagem muito interessante. E foi trabalhando com esse programa que a minha mente começou a enxergar algo semelhante aqui no 3ds Max. Só lembrando a você que esse canal está literalmente começando. Eu pretendo postar detalhadamente modelagens com muitos outros programas. Eu acho que o próximo da lista aí vai ser o AutoCAD, onde eu estarei demonstrando a você uma série de blocos dinâmicos. Você já deve ter ouvido falar sobre blocos dinâmicos no AutoCAD, né? Porém, eu vou te mostrar blocos dinâmicos em 3D. E isso, ao meu ver, vai ser novidade exclusiva aqui do canal. Enfim, voltando aqui para o 3D Max, eu criei uma série de blocos inteligentes que irá nos proporcionar um prazer enorme modelarmos com detalhes as vistas internas de todo esse conjunto de armários. E o que precisamos fazer para que isso aconteça? Simplesmente aprendermos essa técnica de modelagem,
para que todo o sistema possa funcionar corretamente. Lembrando que esse momento é ideal para criarmos aí todos os planos das portas de todos esses armários e guardá-las estrategicamente junto com as outras portas dos outros ambientes que estão sendo modelados. E aí eu tenho a certeza que você irá se impressionar com a velocidade e facilidade que nós iremos finalizar as portas muito rapidamente com outra técnica bem parecida. Eu quero te lembrar o seguinte: esse momento pode ser considerado a melhor hora para você começar a avaliar a sua satisfação, caso você venha a fazer esse curso de modelagem. Olha só, não se preocupe se você talvez tenha feito aí alguns cursos e não tenha passado nem perto disso que eu estou te mostrando. Eu posso te dizer que a minha experiência em aprender maquete eletrônica com certeza não foi diferente da sua. Eu também fiz um monte de cursos por aí que me prometia realmente aprender a trabalhar maquete. E hoje eu ainda pesquiso muito sobre isso, tanto na internet como em treinamento direcionados a empresas, né? E incrivelmente falando, eu ainda não tenho observado melhorias nessa categoria. Mas é preciso que você entenda o seguinte: eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. Até porque eu posso garantir que chegar a esses resultados para mim foram muito desafiadores. Não foi com uma ou duas tentativas que eu consegui organizar esse meu campo de trabalho. Como autodidata, eu realmente busco testar exaustivamente variados programas. Sem falar que eu também procuro acompanhar praticamente tudo o que acontece aí nessa área, né? Ou, por exemplo, como que as pessoas estão trabalhando e principalmente ensinando maquete eletrônica. E é com essa, digamos, autoridade que eu resolvi sair da minha zona de conforto e fazer o lançamento desse curso, que para mim o mais importante, sendo um autodidata, é saber a opinião de todos, né, que passarem por aqui. Ou seja, todo esse trabalho que eu desenvolvi nessa área de modelagem em arquitetura interiores e que fiz a princípio para facilitar o meu dia a dia, e só agora eu resolvi transformar isso em um curso, pelo simples fato de que eu ainda não conheço nada parecido. Eu posso te garantir que eu tenho aí muita coisa ainda para te mostrar. E diferentemente de muitos, eu quero também mostrar a você o caminho mais curto para você aprender maquete eletrônica. E falando aí para as áreas de arquitetura e engenharia, logo eu irei estar subindo muitos vídeos aqui para esse canal, muita coisa destinada à modelagem de arquitetura externa, levando em consideração o fato dessa categoria ser voltado para uma área ou um grupo de profissionais que tem por obrigação serem extremamente técnicos, né? Eu já tenho esse conteúdo especialmente destinado à arquitetura e engenharia. Eu acredito também que eu tenha que fazer aí alguns vídeos complementando alguns detalhes que talvez eu possa ter esquecido nessa primeira temporada. Por exemplo, um detalhe que eu não vou me preocupar agora é nesse caso aqui, onde existe a pia da cozinha, que nesse caso são duas, né? Nesse projeto, geralmente o profissional, na maioria das vezes, deixa o armário sem a parte do fundo aqui que cobre a parede, por conta de que ali vai existir encanamentos, né? E obviamente pode ser que em alguns momentos será preciso fazer aí manutenções, ou seja, essa madeira só atrapalharia. E também porque muitas vezes o tampo do granito já vai estar fixado no local, juntamente com a bacia da cuba, impedindo aí a entrada do armário se tiver essa madeirinha aqui. Lembrando também que os detalhes decorativos serão inseridos mais adiante, pelo fato de que nesse momento da modelagem só iria aí nos atrapalhar, sem falar do peso, né, que causaria aqui na área gráfica. Um detalhe que você pode ter aí como uma boa dica é elaborar detalhes que às vezes passa despercebido por muitos, ou não é feito para ganhar tempo, né? Por exemplo, aqui onde está a bacia da pia, existe um detalhe que chamamos de área molhada, que é um rebaixo no tampo de granito para impedir que a água se espalhe por toda a extensão da pedra, que causaria assim uma inundação, né? Isso é um detalhe simples, mas que causa um realismo maior. E durante o curso nós iremos aí tratar de muitos detalhes técnicos que eu fui naturalmente desenvolvendo nessa minha jornada profissional e que inclusive nos ajudará a modelarmos
com uma produtividade ainda melhor. Eu diria que talvez por conta das cobranças, né, por parte dos profissionais a quem eu presto serviços, eu procuro ser bem técnico nas minhas modelagens. E isso acaba nos ajudando principalmente a sermos conhecedores aí de muitos detalhes técnicos, né, que faz muita diferença principalmente na hora em que estamos desenvolvendo o projeto, evitando aí muitos erros, né, de projetos. Aqui, por exemplo, vemos que esse módulo se trata de um gaveteiro. E nesse caso, temos apenas montantes, servindo de reforço e apoio às frentes das gavetas. Temos as prateleiras internas, que têm um certo afastamento em relação à lateral do móvel, ou seja, eu diria que é um projeto praticamente igual àquele que veremos montado na obra. Mais adiante aí nós iremos mostrar bastante conteúdo falando disso também, ok? E eu estou percebendo aqui que esqueci de modelar o tampo de granito, né, que cobre essa mureta. Porém é muito tranquilo modelar ele, né, desde que tenhamos aí uma técnica apropriada. Eu acredito que já deu para você perceber aí o que eu precisava demonstrar a você nesse ambiente, né? Temos ainda alguns detalhes para modelar, como por exemplo, aqui atrás onde vai estar o fogão, eu vou criar um painel decorativo nessa parede. E eu estava me esquecendo que temos uma churrasqueira aqui também, né? E essa é mais uma modelagem interessante para você estar percebendo como isso acontece. E aqui eu já vou logo explicar para você o seguinte. Quando eu criei esse modelo, eu também preparei ele para receber a textura já com todos os mapeamentos corretos. O que eu tenho que fazer é apenas copiar essa informação para o material editor do 3ds Max, antes de deletar o modelo original. E aí é só aplicar no novo modelo. Outro detalhe interessante aqui, pessoal, é em relação a essa mesa de jantar. Porém, eu estou percebendo que o meu tempo de vídeo aqui já passou do tempo previsto. Mas o processo aqui é o mesmo que você já está acostumado a ver. Por exemplo, nas cadeiras, que geralmente contém um grande número de modelos, eu posso criar vários modelos e deixar eles aí à minha disposição, né?
simplesmente porque nesse caso eu não preciso deixar ele paramétrico, porque eu entendo que cadeira e mesa podem ser considerados elementos decorativos. Porém, depois, em outra ocasião, eu vou mostrar a você um modelo de cadeira paramétrica e que eu posso dizer que foi um bom desafio para mim na época, fazer isso funcionar, né? Valeu o esforço, foi bem produtivo a prática da modelagem dessa cadeira, embora eu não veja a necessidade de usar. Bom pessoal, eu vou encerrar esse vídeo porque está ficando muito longo. Eu peço a você que deixe aí o seu comentário. Se tiver sido útil para você, se inscreve aqui no canal, porque isso eu posso te garantir que é apenas uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa aqui para ser dita, ser mostrada ainda, ok? Obrigado, sucesso para você e até a próxima videoaula. Tchau!